vamos dar início ao semestre, né? Primeiro semestre, nosso seminário teórico mensal, dentro desse tema desse ano, que é a pulsão de morte. E hoje nós vamos ter uma apresentação, estímulo para a conversa, para a discussão, que foi divulgada, uma bibliografia sobre isso, pelo Eduardo Martins, que é da equipe nossa aqui do nosso curso. Hoje temos pessoas convidadas novas aqui. Eu acho sempre necessário assinalar assim, a importância dessa atividade, a importância, vamos dizer, científica, política, ideológica, psicanalítica, né? Porque a gente mantém um núcleo de psicanálise ativo no meio médico, de onde surgiu a psicanálise, né? Pela mão de Freud, e a gente tem essa inserção e essa presença, né, na formação médica e na formação psiquiátrica, e eu gosto de chamar de exercício psicanalítico porque a gente, como psicanalistas, que desde o início estamos na contracorrente, na contramão do razoável e do bom senso, né? Aqui a gente, na prática clínica, porque são pacientes psiquiátricos, pacientes medicalizados, a gente está sempre tendo que se tocar. O olhar psicanalítico é diferente, né? É diferente do olhar médico, do assistente social, do enfermeiro. A gente está lidando também com pacientes psiquiátricos, mas com essa outra dimensão. Então, vamos ouvir o Eduardo, que é psiquiatra, que é, como ele falou, cria da casa e é membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Obrigado. Bom, então, como o Oswaldo falou, eu gosto do termo exercício, e a proposta é mesmo a proposta de um exercício aqui entre nós, como a gente vem fazendo aos sábados, estímulos para que a gente possa juntos ir conversando sobre o tema do ano, que é a pulsão de morte. Então, não preparei uma aula, mas sim isso, como o Oswaldo disse, são estímulos para a gente seguir conversando como a gente tem feito ao longo do semestre, né? Bom, então, qual que é a minha ideia? A ideia é pegar um Heimlich, o texto, esse ensaio do Freud, e a gente poder fazer uma pesquisa nesse texto de elementos que possam nos ajudar a elaborar ou a pensar o conceito de pulsão de morte, né? Esse texto é curioso porque ele é multifacetado, né? É um ensaio complexo do Freud, apesar de não ser muito longo. Ele passa por uma perspectiva estética, uma crítica literária, momentos de especulação metapsicológica, né? Tudo contido no mesmo texto. E curiosamente ou não, se a gente for pensar na compulsão à repetição, nos últimos 2 anos eu trabalhei esse texto para falar de assuntos diversos, assim, desde estranho na escuta psicanalítica, interpretação, contra-transferência, a partir do Heimlich, né? E é possível. E eu acho que também é possível falar de pulsão de morte a partir de um Heimlich. A partir de 2 conceitos principais, que são a compulsão à repetição e o retorno do recalcado. Ou talvez a gente possa falar de um retorno ao recalcado. Então, vamos tentar partir da ideia de que, no além do princípio do prazer, a vida é tida, ou digamos, o sexual
é uma perturbação da matéria, insistente, né? Repetitiva, e a vida acaba traçando um arco entre dois estados inanimados, certo? Estados fusionais à natureza, inorgânicos, nascimento e morte. Então, Freud tem mais ou menos essa concepção quando ele vai pensar que a matéria tende a um retorno a um estado anterior, a um estado inorgânico. Agora, essa tendência ao estado anterior pode ser progressiva ou regressiva, ou regressiva, né? De uma forma ou de outra, é a morte que está sendo visada. Mas em que estado? Uma morte progressiva, se a gente for pensar assim, é uma morte num estado transformado do sujeito. O sujeito atravessa a vida sofrendo mutações, transformações, e morre num estado diferente daquele que ele nasce. Apesar de serem estados de fusão da matéria, um estado natural e orgânico. O que me chama a atenção, que eu acho que a gente pode trabalhar a partir desse texto, é a presença de uma certa compulsão à regressão. Talvez dê para pensar, uma compulsão ao retorno, né? Ao retrocesso, talvez. Então, o que eu pensei hoje? Pensei da gente dar uma passeada pelo texto do Freud. Depois pensei, bom, não sei se nessa ordem, a gente pode decidir isso junto, né? Pensei em trazer um ou dois casos clínicos para a gente poder ancorar na clínica. Não me incomoda que a gente fique num território mais teórico aqui aos sábados, particularmente. Acho que é um momento para isso, esse exercício, né? A gente está aqui. Mas a gente sabe que a pulsão de morte, a gente já falou isso nos encontros anteriores, é um dos conceitos mais especulativos do Freud, né? E na própria obra freudiana existem poucos, ou não sei se existe, né? Talvez não haja nenhum caso clínico que o Freud escreva onde a pulsão de morte é o conceito metapsicológico, o fio condutor metapsicológico principal, né? Ele dá exemplos meio vinhetas pontuais, né, a partir da elaboração desse conceito. Então eu acho que a clínica pode ajudar a gente a ancorar um pouco assim, o ponto de vista, né? Qual é a inquietação clínica que faz a gente tentar dar conta desse fenômeno, né, desse conceito. Então eu acho que para além de manter o dualismo conflitivo da psique, a gente sabe que Freud trabalhou o tempo todo com pares de opostos ao longo da obra, né? Mas para além disso, não é só uma manutenção. Eu não vou criar o conceito de pulsão de morte só para ter o que contrapor a pulsão de vida. Mas acho que Freud estava de fato inquieto, né, quando ele elaborou essa teoria, inquieto com a guerra, com a própria morte. A gente sabe que ele tinha um fantasma da própria morte rondando o tempo todo, ele achava que ele ia morrer o tempo todo, de tanto em tanto tempo, de tantos em tantos anos, talvez de 7 em 7, acho que era o número 7, né, que ele tinha. A fome, as epidemias, a perda da filha dele nos anos 20. Então, e eu acho que eu falei aqui alguma vez sobre esse texto, que é Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte, né? No qual ele está assim, estupefato com as perdas dos avanços da cultura, né, na guerra, na situação da Primeira Guerra. Esse trabalho da cultura, Kulturarbeit, né, assim, que exige da humanidade um percurso que, curiosamente, também para o Freud, nesse texto, Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte, ele tem uma espécie de um devaneio utópico em que ele imagina um mundo idílico. Um mundo sem fronteiras, sem guerras, sem fome, em que as pessoas... É bonito esse trecho, assim, depois vale a pena dar uma lida.
em que as pessoas possam transitar no planeta Terra, como sendo todos donos do mesmo planeta, né? Então, de uma forma ou de outra, o trabalho da cultura também visa atingir, nesse devaneio freudiano, um momento idílico, paradisíaco, de um gozo pleno e absoluto, né? Vocês podem ir me interrompendo, assim, a gente pode ir meio que conversando e se estiver dando sono, alguém grita, e você fala alguma coisa bizarra, alguém grita também, né? Bom, então a gente sabe que a regressão desde o projeto, desde também do capítulo 7 da interpretação dos sonhos, faz parte, sempre fez parte dos andaimes da metapsicologia. Não sei se alguém tem claro, tem fresco, uma passagem da interpretação dos sonhos em que o Freud compara a preparação para dormir, quando o sujeito se despe, tira as roupas. Se eu não me engano, ele compara isso com um bebê, como se fosse um retorno a um estado infantil, para poder cair num sono. O próprio sono seria também uma espécie de regressão. A gente tira, a gente retrai a libido, não, retrai o nosso interesse em relação ao mundo, para a gente poder dormir e regride narcisicamente, para que o processo onírico, que também é um processo de regressão alucinatório, possa acontecer. Talvez a gente possa pensar que dormir seja uma espécie... A gente precisa morrer um pouco a cada dia para poder dormir. O Winnicott discorda de Freud em relação a isso. O Winnicott, o sujeito está buscando um estado de paz para poder trabalhar psiquicamente. As duas ideias podem conversar. Acho, de novo, é importante a gente não colocar a pulsão de morte num território... pulsão do mal, né? Ela é essencial. Inclusive para o processo analítico. A gente trabalha com regressão analiticamente. Ou a gente espera um momento de regressão para que a repetição possa acontecer, para que a gente possa trabalhar alguma coisa, elaborar alguma coisa e talvez transformar isso que é um círculo numa espiral, para que haja um certo percurso transformativo, né? Bom, então assim, até a primeira teoria pulsional, sonho e sintomas são produtos do recalque. São realizações do desejo. Um desejo que é de natureza sexual, marcado por uma interdição, para que se torne um desejo. Natureza sexual polarizada, também, ativa-passiva, dominadora, submissa, sádico-masoquista, né? E a esse desejo está ligado a compulsão à repetição, que aparece algumas vezes no infamiliar. Por exemplo, na cena das prostitutas na cidade italiana. Quando vocês lembram? Quando ele tenta pegar um outro caminho e acaba caindo 3 vezes no bairro das prostitutas. Então, um Heimlich seria assim, um familiar que se torna infamiliar. Algo que já foi familiar e se torna infamiliar. Aquilo que deveria permanecer oculto, mas veio à tona, né? Então, de novo, a gente pode falar de um retorno do recalcado, de um retorno ao recalcado, mas eu acho que nesse texto aparece alguma coisa além disso. Aparece um retorno de algo, ou um retorno a um estado que já deveria ter sido superado. Freud usa essa palavra, superação. Um retorno ao que há de mais primitivo no humano. E também um desejo de retornar a esse estado anterior, a esse estado primitivo. Que por fim aparece como um retorno ao ventre materno. Um desejo de retornar ao ventre materno. Um estado de gozo pleno e absoluto.
Então, a grande morte dialoga diretamente com as pequenas mortes, os pequenos gozos do dia a dia. Um momento de gozo é um momento em que se atinge um estado, ou pelo menos uma vivência de uma unidade sem fronteiras, sem limites, como esse mundo que o Freud deseja atingir, que a civilização atinge. Nesse sentido, você acha que o desejo incestuoso pode ser visto como isso também? O desejo de um retorno para aquilo que é o estado original, o regresso, essa fusão? Acho. Né? O Freud também acha. Né? Ele termina o texto do Heimlich quando ele remete a gente aos 3 ensaios, quando ele vai falar do medo do escuro, da solidão. Justamente para o terceiro ensaio dos 3 ensaios, onde ele está falando da escolha incestuosa de objeto que está presente o tempo todo. Existe uma tendência a retornar a esse objeto primário. Quer dizer, é como se fosse um retorno a um estado narcísico primário. Né? O modelo dos pseudópodes também acho que ajudam a gente bastante a pensar nisso. Né? Acho que não dá para pensar a pulsão de morte. A pulsão de morte ela começa a ser elaborada a partir do momento em que o Freud volta seu interesse para a constituição do eu, para o narcisismo. Né? Esse é o grande ponto de virada, a gente sabe, entre as 2 teorias pulsionais. E esse texto, o Heimlich, ele percorre esse trajeto. O Freud demora anos para escrever esse texto. Começa a escrever mais ou menos em 14, 15 e vai publicar em 19, perto do Além do Princípio do Prazer. Então, sabe que o Freud escrevia tudo meio que ao mesmo tempo, né? Ele deixava os textos nas mesas, assim, escrevia um pouco aqui, um pouco lá. Então, assim, vamos pensar então a pulsão de vida e a pulsão de morte estando de fato num amálgama. Que é um amálgama que a palavra Heimlich representa na primeira parte do ensaio. Quando ele faz toda aquela pesquisa sobre o termo Heimlich, essa palavra que contém o seu oposto. O Bataille até trouxe no erotismo, se der tempo a gente ler, se for interessante ou não, deixa aqui para dar um apoio moral só, mas assim, ele vai assinalar a afinidade entre a reprodução e a morte. Pensando que justamente a vida acontece a partir da morte. A morte vem para dar espaço para a vida, para outras transformações. Então tem um estado de putrefação da matéria que os primitivos achavam que a vida nascia daquilo quando viam ali os vermes comendo a matéria, né? É como se a vida nascesse da carne putrefeita. Mas de qualquer modo é essa matéria que apodrece e que faz com que essas partículas possam voltar numa outra matéria. E o Bataille ele insiste no termo, que é um termo muito correto para falar sobre isso, que é o termo corrupção. É a corrupção da matéria. Então a corrupção pode ser tanto uma putrefação da matéria, como uma transformação do estado original de alguma coisa em outra coisa. Então, de qualquer modo, a morte está presente nessas 2 situações. A gente sabe que para que haja transformação deve haver morte, mas ao mesmo tempo essa morte busca um retorno a um estado anterior. Esse é meio que um paradoxo da ideia, acho que da pulsão de morte. Né? Na negação, no texto, a negação,
o Freud vai tratar, eu vou falar isso só, também estou jogando algumas coisas para a gente ficar com essas ideias e depois a gente poder trabalhar essas ideias e discutir. Então, na negação, o Freud vai abordar o estudo do juízo, o estudo da qualidade de juízo, da função de juízo, a função psíquica, né? Que é fundamental para a prova de realidade. Essa prova de realidade é justamente o que falha para que haja a vivência do Unheimlich, né? O julgar seria então, isso o Freud coloca, o julgar é a continuação daquilo que originariamente é realizado de acordo com o princípio do prazer, do eu-prazer, né? Inclusão no eu ou expulsão para fora do eu. Freud relaciona a inclusão no eu a eros. E a expulsão para fora do eu ao que ele chama de pulsão de destruição nesse texto. Ele não fala em pulsão de morte nesse texto, ele fala em pulsão de destruição. E aí ele coloca assim, o prazer em negar, em geral, ele não diz negar o quê, mas me parece que é essa negação da realidade, eu vou me negar a realizar a prova de realidade, vou viver num estado alucinado, né, onde a minha lei é a lei, a minha palavra é a palavra. Então, esse prazer em negar, em geral, a realidade, negativismo de certos psicóticos, que ele coloca, é sinal de uma disfusão pulsional. Retração da libido. Então, existe um trabalho conjunto aí de pulsão de vida e pulsão de morte para que haja esse percurso elaborativo e transformativo da vida. Eu preciso destruir para criar alguma outra coisa. No momento em que há uma disfusão pulsional, uma retração da libido, e aí o modelo dos pseudópodes ajuda a gente também a imaginar isso, né? Esse processo se torna impossível. Um dos exemplos clínicos que eu quero trazer tem a ver com isso. Aí o Freud continua. No entanto, vou retomar. O prazer em negar, em geral, negativismo de certos psicóticos, é um sinal de disfusão pulsional, a partir da retração da libido. No entanto, a função de julgamento só se torna possível pelo fato de que a criação do símbolo da negação não permitiu ao pensar um primeiro grau de independência dos efeitos do recalque e, portanto, também da coerção ao princípio do prazer. Se libera do princípio do prazer. O não seria uma espécie de drible ao recalque, em que há um desligamento de ideia e afeto para que a ideia possa ocorrer ao sujeito e, dizendo não, colocando um sinal negativo na frente, ele pode pensar essa ideia. Né? Então, a pulsão de morte sendo fundamental para que haja esse desligamento, para que haja esse processo de pensamento e de transformação, desde que haja um trabalho conjunto com Eros, para que hajam religamentos a representações, que é a atividade do pensar. A gente não consegue pensar se a gente não liga e desliga o tempo todo. Né? Se a gente fica só no negativismo, a gente não pensa, a gente não trabalha. Tem na psicologia da vida cotidiana, né, tem um termo que se usa muito hoje em dia, assim, indiscriminadamente para tudo, que é preguiça. Né? As pessoas falam muito preguiça hoje. Nossa, preguiça. Preguiça de fulano. Preguiça de ciclano. Preguiça disso, preguiça daquilo. Quer dizer, quero ficar aqui onde eu estou. Ou onde eu estive. É mais confortável, por um lado. Então, isso, o Freud coloca o seguinte, que a negação é uma espécie, drible é a palavra minha, mas é como se fosse um drible do recalque, para que uma ideia recalcada, desligada do afeto, possa vir à tona. Então, a pulsão de destruição, que é como ele chama no texto, faria esse desligamento, né?
E a criação do símbolo negativo, do não, que tem a ver com esse estado primeiro do eu prazer, eu, não eu, né? Mas é justamente esse não eu, essa destruição, essa expulsão que permite ao aparelho psíquico que uma ideia vinda com o não na frente possa vir. Então, colocar o não na frente é uma forma da ideia poder aparecer e a partir daí a gente pode pensar essa ideia. Como pode você estar com um paciente, né, e ele começa a falar, não é isso, mas aí está falando, né? Ainda bem que ele pôde pôr a falar, porque tinha um não, é bem corriqueiro essa situação. Né? Não abre as porteiras. Abre as porteiras, né? E porque depois do não, geralmente é algo... Não é que eu tô com inveja dessa pessoa. Não é que eu tenho ciúmes. Por que ele fala morresse? Né? São coisas meio trágicas depois. Isso é uma coisa tranquila, né? Acho que ainda bem essa ideia mesmo de poder falar, né? Você estava falando do desejo incestuoso, o exemplo que Freud dá aqui sonhei que eu transava com uma mulher e não era minha mãe. Mas não era minha mãe. Parecia muito, mas... Bom, então, vamos dar uma entrada no Heimlich, né, e daí a gente vai conversando. Eu pensei em trazer os casos daí na segunda parte, assim, a gente desliga a filmagem, a gravação, para poder conversar com mais... Fala do filme também, né? Sim. Então, eu quero dar uma valorizada, uma destacada para o conto O Homem da Areia, né? E a gente vai conversando e associando também ao filme. Né? Então, um Heimlich tem a ver com... O Freud começa a segunda parte, né? Ou não sei se é a segunda ou a primeira, enfim. Ele tem a ver com uma dúvida, com uma incerteza. Né? Então, existe uma ineficácia da prova de realidade. Prova de realidade, a gente sabe que é aquele momento em que eu saio do registro prazer, desprazer, alucinado, e eu vou verificar se a minha alucinação condiz com a realidade, para que eu possa fazer uma escolha de uma ação motora que transforme a realidade. Né? Então, o sentimento de um Heimlich aparece a partir de uma ineficácia dessa prova de realidade. Um buraco na linguagem. Então, uma traição do campo imaginário, sem que o simbólico dê conta de exercer sua função simbólica. Freud dá alguns exemplos disso. Né? Então, um momento em que, por exemplo, nos automatismos, alguma coisa que era para ser inanimada, de repente se mexe, opa, não é o que eu esperava. Né? Os filmes de terror usam e abusam desse recurso. Né? A menininha, uma criancinha menininha de costas, com o cabelinho loirinho, vestidinho, etc. Depois você chegar perto, vira uma velha. Né? Assim, então, essa traição do campo imaginário, sem que dê tempo do simbólico fazer o seu trabalho de dar nome para aquilo, um traumático, inominável. Né? Então, realmente essa ideia de um buraco na linguagem acho que é interessante. Né? Então, e o símbolo, o símbolo se torna o simbolizado. O símbolo passa a ser equivalente à coisa simbolizada. Deixa de ser, portanto, um símbolo mediador, que é a função da linguagem. Então, o sentimento do Heimlich tem a ver com isso. Então, Freud vai colocar assim: quando as fronteiras entre fantasia e realidade são apagadas, quando algo real, considerado como fantástico, surge diante de nós, quando um símbolo assume a plena realização e o significado do simbolizado. É um território infantil, é um território neurótico, onde há uma ênfase exagerada na realidade psíquica em comparação com a realidade material. São palavras do Freud nesse texto. Então, o infamiliar tem a ver com noções recalcadas de desejo, com recalque,
texto que você pegou para ler, aí hoje é o recalque, né? Impressão. Noções recalcadas de desejo e modos de pensar superados da pré-história do indivíduo e da pré-história dos povos. Pré-história do indivíduo, momento do infância, pré-linguagem, e a pré-história dos povos. Mas é difícil ouvir esse modo de pensar superado, né? Como é que é? Fala. Pensando, o que ele está dizendo, né? O que é o modo de pensar superado, né? Então, como é que ele coloca isso? Realmente difícil, ele coloca também como um certo... Ele coloca o pensamento científico como um meio para superar esse modo animista de pensar. Então, eu preciso fazer provas de realidade ali para ver se... Então, ele tem uma passagem que ele diz, bom, o cientista, o sujeito que superou esses modos de pensar, ele não vai ter medo do escuro. Agora, mas, ao mesmo tempo, esse modo que já deveria ter sido superado, habita a gente. E é justamente esse eu habitado por isso que nos é estranho, que é o nosso duplo estranho familiar. Então ele coloca essa superação dos pensamentos anímicos, pensamentos onipotentes, etc. É uma superação sem convicção, Freud diz. Sobrevivem em nós esses pensamentos anímicos. Então quando acontece algo que comprova o pensamento primitivo, gera-se esse efeito do infamiliar, que é um tipo específico de angústia. Né? E aí, isso é uma passagem que eu achei super importante, que também tem a ver com a sua colocação, a área do incesto, não só do incesto, mas também da morte, todo o território edípico, né? Mas assim, acontece a mais clara concordância entre desejo e realização, sem uma mediação da representação, sem a mediação da palavra. Então, o obsessivo que acha, nossa, quando eu penso nisso alguém morre, quando eu penso nisso alguém pode morrer, quando eu penso nisso de fato alguém morre, terrível, de uma desorganização. Então, retomando, Freud vai falar então do Heimlich como um tipo específico de angústia que aparece quando, a gente pode pensar, quando essa unidade organizada do eu, que a gente chama de eu, mas que é muito precária, muito pobre coitado, Freud diz no eu e o id, né? Quando essa unidade organizada do eu falha, ou quando a organização simbólica do mundo que a gente organiza também falha, né? E o eu, então, é visto com estranheza. Essa unidade é vista como estranheza. Ou então, quando a arquitetura do tempo, a evolução dos povos, é corrompida, corrupção. Aquilo que deveria já ter passado, volta. A Terra é plana. É absurdo mesmo pensar. É absurdo. E aí o sujeito se depara com o primitivo em si, com o que há de animalesco em si, né? Com crenças primitivas que já deveriam ter sido superadas, mas continuam habitando o sujeito. Fala. Eu só queria falar um exemplo, um modelo, assim, que acho que eu tive essa, e até falar uma coisa que ficou um pouco, mas eu acho que é interessante. O modelo dessa vivência do Heimlich, assim, que eu tive uma vez no consultório. Eu estava com um paciente, um menino super bonito, de olho azul, de 26 anos, mercado financeiro, né, um menino bem travado e tal. Eu toda hora olhando para o menino numa sensação de ele veio assim com uma coisa de tédio, de a vida está sem graça, de não sei o quê, e sempre uma coisa meio enfada, uma coisa chata, né? E tal, e eu lá tentando ver angústia, onde que estava, qual era a questão com o pai, né, que o pai abandonou, sabe? Assim, tentando ver o que se passava com a questão, o que estava em jogo ali e tal. E aí ela começou a falar do pai, né, do pai que largou a família, que não sei o quê. Ele falou, ele chegou um dia e falou assim, no primeiro dia que eu vi os olhos dele brilhar, que eu nunca tinha visto, assim, ele falou assim, não, Daniela, eu queria te falar uma coisa, eu admiro muito meu pai, porque meu pai, ele é incrível, ele
ele transgride, ele rouba, ele pega, ele corrompe, ele tem uma coisa lá de caminhões, assim, que ele ganha do governo todo mês, ele paga R$100 de imposto de renda, ele tem um jeito de burlar a receita e de ganhar assim, sabe? Ele falou assim, olha, o que eu quero na minha vida é roubar, eu quero pegar, eu tô nem aí pra ninguém, sabe? E ele falava assim, minha amiga falou pra mim que ela quer fazer a diferença no mundo, eu quero nada, eu quero mais é ganhar dinheiro, eu quero todo mundo ser assim, cara. Eu assim quase caí da cadeira, assim, né? Porque eu fiquei tão assustada, sabe, de estar ouvindo aquilo, como se realmente foi um estranho naquele momento, né? E talvez isso você fala, vai ver que tem até o meu lado psicopata, né? Que eu já passei, que eu já estou num outro momento, de ter alteridade, de pensar no outro, isso aqui. Mas aquela história toda, eu quase caí da cadeira com o cara falando isso, né? Então eu acho que nesse momento eu fiquei com raiva de mim, sabe? Com muita raiva. Como que eu não vi isso desse paciente? Como que eu não pude ver e de repente aquilo foi apresentado assim, sabe? De repente foi até eu mesma poder ter alguma coisa daquele tipo assim, sabe? Então acho que... Curioso como se tivesse apresentado assim, um pouco aquele bicho que pula da caixa, né? Assim, que também é também é uma traição do campo imaginário, mas é isso, quer dizer, um sujeito que fora da lei. Na menininha, que você falou, daquele cabelo, eu olho, na menininha, olha, tem uma bruxa, sabe, assim, é um menininho lindo, eu fui olhar perto também, sabe, é uma coisa... Sim, porque a gente sempre pensa, a lei simbólica, né, assim, a inscrição na lei, esse registro totêmico, é o que permite que a gente dialogue, que a gente conviva, a gente partilha de algumas leis e as palavras têm significados que a gente meio que entende, a gente vai tentando dar conta de uma transmissão de alguma coisa. Agora, um sujeito que vive de acordo com as próprias leis, essa lei é única, é singular, não tem como a gente participar disso, né? De fato, é uma realidade construída, que é uma realidade psicótica. Né, uma realidade da qual a gente não pode fazer parte, a gente não faz parte disso. Né? É um outro mundo. O pior é quando a gente talvez acha que é alguma coisa nossa, esse você falou do passado, já foi talvez alguma coisa desse jeito, você percebe? E aquilo volta assim, né? É assustador, assim. Eu acho que nesse interessante, só pra Sim, essa contratransferência ali de alguma coisa nossa, primitiva, que vem encontrar o primitivo do outro. Quero isso, quero. Sim. Então, é o momento em que o eu se depara com um negativo de si, que é uma espécie de eu-carne. Quando eu digo eu-carne, um eu morto, é um eu que não está inscrito na linguagem compartilhada, né, nesse campo simbólico que é compartilhado. E aí, isso ameaça a nossa condição humana. A nossa condição humana é justamente essa inscrição na linguagem. A gente nasce nisso, né, de alguma forma. Mas humano a gente tem a ver com humus, né? Assim, é um ser de terra, é matéria mesmo, né? Marcado pela linguagem, isso que faz da gente humano. Mas a partir do momento em que esse campo simbólico é corrompido, isso ameaça a nossa humanidade, né? Que é o que Freud fica ali tentando trabalhar durante a guerra, né? As atrocidades do que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, existe aí um certo desejo, mas ao mesmo tempo existe um desejo de se desligar dessa condição, né? Essa preguiça, digamos, né? Um desejo de se desligar da condição humana, de retornar, de regressar a um estado natural fundido. Que daí não é uma ligação, não é desligar para ligar em outra coisa, é desligar para fundir de novo. Para que não haja separação. Né? Para que não haja espaço de mediação, espaço de linguagem, para que não haja falha. E é um desejo de retorno a um estado natural que já foi perdido para sempre. Quer dizer, a gente já perdeu a natureza ali, nós junto com os bichos, os macacos e o paraíso, a nossa natureza que dá tudo para a gente, dá frutos e etc. Então, isso foi perdido. Né? Freud coloca aqui Heimat, que tem a ver com Heim, do Unheimlich ou do Heimlich, né?
essa terra natal da criatura humana. Não foi o Freud que coloca isso não, isso eu li em algum outro lugar. Eu li naquele Freud e os Escritores, sabe? Do Pontalise, não lembro o nome do outro autor. Vocês conhecem esse livro? Não? Chama Freud e os Escritores. É Gonzalez? Um latino. É um livro do Pontalise. E aí, enfim, tem alguns ensaios sobre a relação do Freud com os escritores e a literatura na obra do Freud. E tem um capítulo que é dedicado ao Hoffmann. Então, a terra natal da criatura humana, lugar dos começos e dos finais. Heimat, essa palavra em alemão. Esse lar. Então, essa inscrição na linguagem é o que insere a gente então na condição humana, e a gente sabe que a palavra, né, Lacan, a palavra é a morte da coisa com C maiúsculo, da coisa natural, digamos assim. Então, a palavra termo, acho que eu falei isso aqui algum dia também, numa das nossas discussões, né, pensando no sentido antitético das palavras, essa inversão, morte e termo, a palavra é a morte da coisa. A palavra passa a ser símbolo da coisa, né? Talvez a gente possa pensar que o gozo, esse estado de gozo absoluto, buscado, é a morte da palavra. Então, pensei da gente dar uma passeada pelo conto. Eu vou propor para vocês então uma leitura do conto, não, obviamente não de cabo a rabo, mas enfim, vou pegar algumas passagens que eu fui sublinhando no conto que eu penso que me ajuda a pensar um pouco essas ideias que eu estou trazendo para a gente, esses estímulos para a gente poder conversar, né? Bom, primeira coisa, o conto, para quem leu, a gente vê que ele não começa como Freud começa a contar para a gente no Heimat. Freud começa a contar linearmente, né? O conto não começa assim, o conto começa com uma carta que o Nathanael, que o Freud chama de Nathaniel, há quem diga que existe um duplo aí do Freud, que é um Nathaniel, não sei se é aquele Rótulo, como é que chama aquele autor também da literatura fantástica? Existe um Nathaniel ou um Nathanael, que é meio que um duplo admirado, meio com quem o Freud complete, enfim. Alguém sabe dessa história? Schnitzler. Hã? Schnitzler. Não, esse é o Schnitzler, não tem o Schnitzler. Não, mas existe um Nathanael, tem uma interpretação disso, assim, uma interpretação desse lapso freudiano de ter trocado o nome do personagem. Talvez isso esteja aqui em um desses. Tem alguns. Vocês conhecem, né? O Infamiliar aqui da Autêntica. Tem alguns ensaios aqui. Tem o ensaio do Christian Dunker, do próprio Gilson. Talvez eu tenha lido isso em algum lugar aqui, não vou lembrar agora. Então, começa com uma carta que o Nathanael escreve para o Lothar, que é o amigo dele. Só que ele manda errado essa carta. Tem um lapso. Ele manda a carta para Clara. Dúvida se é amigo, irmão, né? Eu fiquei muito. Mas é irmão dele, é amigo. Depois eu entendi, é amigo, mas foi criado como irmão. Já começa aí que é uma coisa. Já começa a ter essa confusão entre os personagens todos, essa condensação, né? Amigo, irmão, a Clara com a mãe. É noiva, eu falo que é noiva. Todo mundo meio junto. Bom, então ele começa escrevendo uma carta, então ele já começa contando do episódio em que o cara vai vender lá o monóculo, as coisas para ele, e ele expulsa o cara de casa. Então ele começa o texto com a repetição, não com o evento original. E essa repetição remete ao evento original, né? Que ele começa a contar, então, ele começa contando de uma cena idílica em que o pai fumava tabaco, um pai da horda, né? Assim, imagina essa cena em que só o pai está lá, só o pai falava, né? Então, meu pai fumava tabaco acompanhado de um grande copo de cerveja. Frequentemente, eles nos contavam muitas histórias maravilhosas,
e se entusiasmava tanto com isso que o cachimbo sempre apagava, cabendo a mim acendê-lo de novo, segurando um pedaço de papel em chamas. Chamas. As chamas se repetem em muitos momentos do conto. Então ele ia lá acender o cachimbo do pai. Né? O que para mim era o maior divertimento. Mas muitas vezes ele nos dava livros ilustrados, sentava-se imóvel, em silêncio, em sua poltrona, e soprava fortes nuvens de fumaça, de forma que nós ficávamos como que envoltos pela névoa. Em noites como essas, minha mãe ficava muito triste. E mal soavam as 9 horas, ela nos dizia: agora, crianças, para a cama, para a cama. O homem da areia vem vindo, eu já sinto. Esse malvado homem da areia que sempre nos separa de papai. Não é só de papai que ele nos separa. Ele se separa dessa cena idílica. Seu trato com meu pai começou a ocupar cada vez mais a minha imaginação. Um medo insuperável me impedia de perguntar-lhe sobre isso. Não dava para falar sobre isso. Não tinha espaço para a palavra. O medo vai crescendo dentro da imaginação dele. Então ele começava a desenhar o homem da areia com giz ou carvão por toda parte, em mesas, armários, paredes, nas formas mais bizarras e abomináveis. Até que um dia, pelo silêncio do meu pai e pela tristeza da minha mãe, ele percebe que o homem da areia viria. E aí aparece a figura do Copélios, que é o advogado, que ele coloca assim: o pior eram suas mãos repulsivas, grandes, ossudas, peludas, de forma que nós não desejaríamos mais comer o que quer que ele tivesse tocado. Então ele fazia de propósito, ele ia lá e encostava nos docinhos, ele percebia isso, ia lá e encostava nos docinhos para as crianças não comerem os docinhos. Então olha o animismo aqui, né? O pensamento mágico da contaminação do feitiço, enfim. É coisa sexuosa também, né? Do nojo, uma coisa que você não pode tocar, né? Sim. Não pode consumir, né? Então esse homem feio, hostil, que estragava nossas ínfimas alegrias. Meu pai se comportava diante dele como se ele fosse uma criatura superior. Como se o Copélios fosse uma criatura superior. Uma espécie de... Nesse momento o pai se rebaixava ali a um estado de par, de pai e par. Perdia essa qualidade de pai da horda, esse pai que contava as histórias com o cachimbo, etc. Né? Então, a partir desse momento, o homem da areia já não era para mim aquele espantalho das histórias da carochinha. Era um monstro fantasmagórico e feio, que por onde quer que passasse traria aflição, miséria, perdição temporal e eterna. Era um feitiço, causava um feitiço, uma paralisação. Bom, até que acontece aquele episódio em que ele se esconde para tentar... Ele quebra a lei ali, né, o menino, e se esconde para tentar, curiosamente, ver o que eles faziam ali naquela sala, que experimentos eram esses. E aí chama a atenção para ele a forma como o meu velho pai se inclinava. O pai se inclinava para o fogo. Ele parecia alguém completamente diferente. Uma dor horrível e convulsiva parecia ter distorcido seus traços suaves e honestos numa feia e repulsiva imagem diabólica. Ele se parecia com Copélios. O pai e Copélios, nesse momento, eram a mesma figura. Um duplo do pai. Com quem o Natanael vai se identificar a partir daí o tempo todo. Bom, acontece aquilo de ele fazer um barulho, o Copélios descobre ele, pega ele, e aí tem aquele momento em que o pai diz: mestre, mestre, deixe os olhos do meu Natanael, deixe os olhos dele.
pai. O bom pai vai lá tentar poupar a castração, digamos, do menino, né? O Freud chama isso de bom pai. Aí ele desmaia e depois desperta como que do sono da morte. Do sono da morte. A partir daí, uma obscura fatalidade estendeu sobre a minha vida um túrgido véu de nuvens, as nuvens da fumaça, que eu talvez só possa rasgar ao morrer. Bom, Coppelius volta, o pai morre, a mãe desmaia, Natanael diz: Coppelius, maldito Satã, você matou meu pai. E assim que ele grita isso, ele perde os sentidos de novo. 2 dias depois, o pai posto no caixão, seus traços se tornaram de novo suaves e doces, como eles eram em vida, na situação de morto. E aí, Natanael diz: estou decidido a enfrentá-lo, Coppelius, e vingar a morte do meu pai, aconteça o que acontecer. Ele entra num registro hamletiano, né? Ambivalente, mas tem alguma coisa que ultrapassa isso, que é essa fixação num estado de pensamento anímico, num registro anímico, de um animismo, não é anímico, de um animismo. Animismo anímico. Bom, aí a Clara responde para o Natanael a carta. Ela marca o lapso, né? Você quis enviar para o meu irmão, mas você mandou para mim, em vez de mandar para ele. E ela diz: olha, você brincava comigo, dizendo que eu tinha um ânimo tranquilo, femininamente ponderado, como aquela mulher que antes de fugir correndo de uma casa que ameaçava desabar, alisaria uma prega amassada da cortina da janela. Então a Clara aparece como essa figura ponderada, capaz de pensar, e ela diz: olha, eu quero te confessar com toda franqueza que, na minha opinião, todas as coisas horríveis e assustadoras de que você fala aconteceram apenas em seu íntimo, tendo o verdadeiro mundo exterior, real, pouco a ver com isso tudo. Então ela faz uma espécie de prova de realidade, uma interpretação selvagem, quem sabe que uma interpretação dessa não serviria para muita coisa, mas olha, isso aconteceu no seu mundo inteiro, não tem pouco a ver com isso, né? Ela não valoriza muito isso. Então, nesse... Mais para psiquiatra. Ela é mais para psiquiatra. Aí ela coloca assim: bom, você diz que nesse ânimo frio, né, como se ele a pintasse como uma pessoa de ânimo frio, assim, meio fria. Nesse ânimo frio não penetra nenhum raio do elemento misterioso que frequentemente envolve os humanos com braços invisíveis. Ela vê apenas a superfície colorida do mundo e alegra-se como uma criança tola com o fruto brilhante dourado em cujo interior se esconde um veneno mortal. Ah, meu queridíssimo Natanael, você não acredita que mesmo os temperamentos serenos e relaxados, despreocupados, podem albergar o pressentimento de um poder obscuro que luta para nos arruinar em nosso próprio ser como um inimigo? Se existe um poder obscuro realmente hostil e traiçoeiro, que em nosso íntimo tece um fio com o qual nos prende e puxa por um caminho ruinoso e cheio de perigos, som de morte, nos puxa por um caminho ruinoso e cheio de perigos que nós geralmente não tomaríamos. Se esse poder existe, então ele deve tornar-se em nós o nosso próprio ser, como nós mesmos o formamos. Pois somente assim acreditaremos nele e lhe daremos o espaço de que precisa para realizar aquela obra secreta. Um poder elaborativo. Se tivéssemos um espírito fortalecido por uma vida serena, firme o suficiente para sempre reconhecermos essa influência alheia e hostil enquanto tal, e para seguirmos um passo tranquilo o caminho para o qual a inclinação e a vocação nos impelem,
Tem aí um discurso super romântico, né, do romantismo alemão. Assim, provavelmente, aquele infamiliar poder, sucumbiria na luta vã para a formação daquilo que a nossa própria imagem no espelho deveria ser. Também é certo que o obscuro poder psíquico, ela diz, envolve em nosso ser interior as figuras insólitas que o mundo exterior nos lança pelo caminho. Nós mesmos atiçamos o espírito que fala naquela figura. É o fantasma do nosso próprio ser, cujo íntimo parentesco e cuja profunda influência em nosso ânimo nos lança ao inferno ou nos eleva até o céu. Somente a sua crença no seu poder hostil pode fazer com que elas de fato sejam hostis a você. Aí é claro que eu não temo, ele não vai me estragar uma guloseima como advogado, nem os olhos como homem de areia. Bom, aí Nathanael continua escrevendo uma carta para o Lothar, e daí o Lothar assume a narrativa e começa a contar a história para a gente, porque a tragédia já se deu, né? Aí tem uma descrição desse estado de um Heimlich, né, que é um estado em que não há palavra, né, não há representação, que eu achei curioso, que ele coloca assim, é como se, ao olhar para ele, os amigos perguntassem para ele: o que você tem, estimado amigo? O que está acontecendo? E aí, numa tentativa de dizer, ele diz: e assim você procuraria exprimir a forma interior com todas as cores ardentes, todas as sombras e luzes, e já estaria exausto ao buscar as palavras para começar. Mas seria como se você tivesse de resumir logo, na primeira palavra, tudo aquilo, uma palavra que contenha tudo aquilo de maravilhoso, incrível, terrível, divertido e sombrio que aconteceu, de modo que atingisse a todos como uma descarga elétrica. Mas cada palavra, tudo aquilo de que a fala é capaz, parecer-lhe-ia incolor e gélido e morto. A palavra é a morte da coisa. Você iria procurar e gaguejar e balbuciar, e as sóbrias palavras dos seus amigos fustigariam o seu íntimo ardor como um vento gelado até extingui-lo. Mas se você fizesse um esboço da sua imagem interna, como um ousado pintor, com alguns corajosos traços, então facilmente você carregaria nas cores, tornando-as cada vez mais brilhantes, e o vivo tumulto das variadas figuras arrebataria seus amigos, e eles veriam a si mesmos, juntos contigo, no meio da imagem que brotou do seu ânimo. Representação de coisa, representação de palavra. Então, esse lugar em que está todo mundo fundido na mesma coisa, né? Esse retorno ao estado de coisa. No meio da imagem que brotou do seu ânimo. Bom, a partir daí, então, Nathanael vai mergulhar em sombrios devaneios. Tudo, para ele, a vida inteira, se torna sonho e pressentimento. Ele falava sempre que todo ser humano, julgando-se livre, serviria apenas às forças obscuras de um jogo cruel, contra as quais era vão revoltar-se. Era preciso submeter-se humildemente àquilo que o destino havia imposto. Eu digo que a humildade também tem ali no humus a sua origem, uma espécie de se submeter a uma condição terrestre de coisa, de ser terrestre, em oposição à divindade. E aí o que acontece? Nathanael começa a escrever e fica lendo para Clara seus poemas, e são chatésimos, assim, né? Muito chatos. E aí um dia ela está lá fazendo café, ajudando a colocar o café da manhã, e ele fica lendo livros místicos para ela.
Aí chega uma hora que ela fala, Natanael, olha, e se eu ralhasse e dissesse que você é o princípio do mal que tem efeitos hostis sobre o meu café? Pois se eu deixasse de lado, se eu deixasse tudo de lado e eu olhasse nos seus olhos enquanto você lê, como você quer, ele queria isso, uma atenção plena dela e total e absoluta, né? Narcisismo primário. O café queimaria e vocês ficariam sem a refeição. Aí Natanael fecha o livro violentamente, corre indignado para o quarto, né? Então, a Clara percebe essa mudança na capacidade criativa dele. Ele tinha uma capacidade de escrever poemas super interessantes, histórias criativas, etc. E, de repente, os poemas se tornam sombrios, incompreensíveis, sem forma. De modo que, se Clara não dizia para poupá-lo o quão pouco eles lhe interessavam, mesmo assim, ele sentia, ele pressentia que aquilo não atingia o outro. Aquilo era coisa só dele, só interessava para ele, né? Nada era mais mortal para Clara do que o tédio. Ela exprimia então, no olhar e na fala, a sua invencível sonolência mental. Aquele papo dava sono. De fato, os poemas de Natanael eram muito entediantes. E aí, eles passam a se afastar cada vez mais um do outro, no seu íntimo, sem perceber. Até que, finalmente, ele transforma, Natanael, o tema de um poema. Finalmente ocorreu de transformar em tema de um poema o sombrio pressentimento de que Copélios iria perturbar a sua felicidade no amor. Eros. Ele representou a si mesmo e a Clara, unidos por um amor fiel, mas vez em quando era como se um punho negro se envolvesse em suas vidas e lhes arrancasse qualquer alegria. Então, tem uma cena em que ele escreve essa história. Então, eles estão diante do altar, na fantasia do Natanael, ele e a Clara, e aparece o terrível Copélios e encosta os doces olhos de Clara. Estes pulam no peito de Natanael como faíscas sangrentas, chamuscando e queimando. Copélios agarra-o e o lança num círculo de fogo flamejante que gira com toda a velocidade da tempestade e o leva dali zunindo e mugindo. Aí começam a aparecer alguns estados animalescos aqui, dando lugar à palavra. Então, levam mugindo, assim, curioso, mugindo, zunindo e mugindo. Em meio a esse rugir selvagem, perde-se a humanidade. Ele ouve a voz de Clara. Será que você não pode me ver? Copélios enganou você. Não foram os meus olhos que queimaram em seu peito. Foram gotas ardentes do sangue do seu próprio coração. Eu tenho os meus olhos. Olha para mim. E aí Natanael pensa, essa é Clara. E eu serei dela eternamente. Natanael olha nos olhos de Clara, mas é a morte que o contempla gentilmente com os olhos dela. Eles continuam num convívio difícil ali, em que a Clara, toda vez que ele vai ler alguma coisa para ela olha para o lado, ela não se interessa exclusivamente por ele, e aí ele fica puto da vida e diz, maldito autômato sem vida, seu robô. Aí acontece aquele duelo bem romântico entre o irmão e ela, e aí ela intervém, ela diz, seus homens terríveis e selvagens, né? Matem-me logo antes de se atacarem, pois como eu poderei continuar vivendo nesse mundo se meu amado matou meu irmão e meu irmão matou meu amado? E aí essa confusão está completamente instaurada. Os três se abraçam, reconciliados entre 1000 lágrimas, e juram não se separar e viver sempre no amor e na fidelidade. Enquanto tudo isso acontece, ele está lá poupando a mãe das ideias do Copélios, porque a mãe, assim como ele, culpa Copélios pela morte do marido.
Aí ele volta para a cidade dele, onde era a universidade, onde ele estava estudando, e quando ele chega, o que está acontecendo? O apartamento dele, o prédio inteiro, está em chamas. Essa cena do fogo que acende o cachimbo, do fogo que mata o pai, do fogo do devaneio dele, do círculo de fogo, o prédio dele pega fogo e... A repetição está o tempo todo no texto, e aí é curioso também ver assim, a parte estética, né, da estética literária. Ele coloca, muitas falas se repetem. Patrão, patrão, não, não. Isso acontece ao longo do texto bem. Bom, aí aparece o vendedor, o Coppola, né, querendo vender Belizóquios, sei lá, e aí ele vai e compra o monóculo, né? O Coppola fica rindo dele, ele pensa, ele está rindo de mim porque eu paguei caro demais pelo pequeno monóculo, de fato, paguei caro demais, é um preço altíssimo. E aí ele encontra a figura na janela da Olímpia, que é a boneca, né? E aí uma força irresistível faz com que ele se levante de um salto, pega o monóculo de Coppola, e a partir daí ele não pode mais se livrar da sedutora visão de Olímpia. Aqueles bebês newborn, os bebês que chamam newborn, são réplicas bem realistas de bebês, assim, é um negócio, não sei, pra mim mexe com esse do inquietante, do estranho, é muito igual a uma criança real, mas não é, tem essa coisa do olhar morto. Mas parece morto. E você não consegue parar de olhar, porque é isso, morto né? e vivo, é muito esquisito, É assim, horrível, muito... E é uma coisa que você não consegue parar de ver mesmo, porque Essas crianças é Gumball, mas É tipo uma boneca que as crianças ganham para cuidar, como se fosse um recém-nascido da criança. adultos têm essa ideia. Baby Alive. Baby Alive. Ah, porque ele se mexe? Não, é uma coisa morta, mas parece uma criança viva. Outro dia alguém apareceu É uma no meu réplica de consultório bebê. com isso. É assustador. Ele é animado, então. É inanimado, mas é igual. É inanimado, mas é animado. Oi? Pode fazer uma É horrível esse negócio. Vai ficando cada vez Ah, pior. eu quero É muito honesto isso. uma empresa que você queria. Você pode fazer do seu bebê. É sobre comida feita à mão, isso, que as pessoas fazem 20 por ano, sempre não espera. Isso. Essa é a conta da noite, tá? Vamos falar isso no Dia dos Pais. Não é, tem que ser uma delícia. Bom, voltando aqui. Então, rola aquele baile, aquela festa na casa do professor, do pai da Olímpia, né? Ele é apresentado para a Olímpia. A gente vê que, de fato, o professor Spallanzani tinha aí ele queria enganar toda a sociedade com aquele projeto. Ele começa a dançar com a Olímpia e a música acaba a festa e ele continua dançando com a Olímpia sem perceber as transformações da realidade, até que ele percebe que separação, gritou em desespero totalmente selvagem, de precisar se separar daquele objeto. Ele beija ela, lábios frios, assim como quando ele tocou a mão fria dela, e aí ele se sente tomado por um íntimo horror. Ele lembra da lenda da noiva morta. Noiva cadáver. Eu tive um paciente uma vez que chegou uma vez falando que ele ficou aterrorizado e broxou, ficou paralisado enquanto estava transando com uma mulher, namorada da época. E ele não sabia o que estava acontecendo e passou pela cabeça dele, ela está morta. Estou transando com uma morta.
palavra vai, palavra vem, nas sessões, etc. De repente tem um elemento do qual ele se lembra, que marca, que é um cabelo, uma mecha de cabelo que estava atravessado no rosto dela, enquanto eles estavam transando, e ela não tirava, mas ele também não tirava, essa mecha de cabelo que depois fez com que ele se lembrasse de uma foto da infância dele, em que a mãe está adormecida, dando de mamar para ele, com uma mecha de cabelo. Um horror da cena incestuosa, que fez com que ele interpretasse: ela está morta. Retorno ao ventre materno. Bom, ele fica ali naquele amor louco com a Olímpia, ele sublima a Olímpia, e a Olímpia rígida como um cadáver, mas era só para mim que ela dirigia o seu olhar amoroso. Somente no amor de Olímpia eu reencontro o meu próprio ser. É um amor narcísico total e absoluto. Natanael esqueceu completamente que havia no mundo uma Clara, a mãe, Lota, todos haviam desaparecido, ele vivia apenas para Olímpia. Olímpia ouvia tudo com grande devoção, assim como ele ouvia o pai com grande devoção lá na infância. Só o pai falava, todo mundo ouvia. Ele nunca tinha tido uma ouvinte tão esplêndida. Não falava, não discordava, não se interessava por outras coisas. Existia uma maravilhosa harmonia entre o seu ânimo e o de Olímpia. Passividade completa. Ele diz: o que são palavras? Palavras? Uma criança do céu poderia adaptar-se ao círculo estreito traçado por uma lamentável necessidade terrestre? A palavra é terrestre demais, é precário demais, né? Mas, ao mesmo tempo, ele suplica para Olímpia exprimir sem rodeios, em palavras claras, o que o seu terno olhar amoroso já há muito lhe dizia, que ela queria ser dele para sempre. Não precisamos de palavra, mas ao mesmo tempo, pelo amor de Deus, me dá a palavra. A palavra que eu quero ouvir, né? Aí acontece toda aquela cena em que ele percebe o rosto de cera de Olímpia, pálido como a morte, quando ele a vê sem os olhos, no momento em que, de novo, numa cena, o criador da Olímpia está brigando com Coppola, ali, né? Um puxando ela para um lado, outro para o outro. Ela não tinha mais olhos, mas cavidades negras. Ela era uma boneca sem vida. Ele pira, ele entra num devaneio do roda de fogo, roda de fogo, roda de fogo, ele dá uma surtada, suas palavras sossobraram num horrível rugido animalesco. De novo aparece aí essa dimensão animalesca, selvagem, primitiva, isso vai aparecendo em vários momentos do texto. Só os estudantes inteligentes, que meio que sacaram que era esquisita aquela Olímpia, né? Mas bom. Aí tem uma passagem que eu acho curiosa em relação à técnica da sessão analítica, né? Ele fala assim: a história do autônomo, do autômato, lançara profundas raízes em suas almas, nas pessoas da comunidade. E de fato surgiu furtivamente uma repulsiva desconfiança em relação à figura humana, com Heinrich. Muitos amantes, para terem certeza de que não amavam bonecas de madeira, exigiam que a amada cantasse e dançasse um pouco fora do ritmo, ou que ela, numa sessão de leitura, bordasse, tricotasse, brincasse com o cãozinho, fizesse algo. Não fica só olhando para mim, não, que é esquisito isso. Mas, acima de tudo, que ela não apenas ouvisse, mas que às vezes também falasse, de forma tal que essa fala
pressupusesse um pensamento e sensações. Então, existe uma necessidade de uma confirmação de que o outro é um outro, o outro não é um igual a mim, não é um autômato, também não é... Então, muitas vezes, né, assim, dando aulas e etc., parece um pouco essa ideia do que o analista que só escuta, né? Como se geralmente pessoas que estão se aproximando da psicanálise falam assim, mas é só ficar lá escutando então, é só não falar. Não, a gente fala da abstinência, não é isso, né? Precisa falar, é um outro, aí você fala ok, que palavra é? Aí ele, enfim, ele desmaia de novo e aí ele desperta de novo na casa de origem. Aí logo ele vê a Clara, ele vê sua mãe e Lothar, sempre esse trio juntos, assim, como se fosse a mesma coisa, né? Então Natanael se torna mais amoroso e mais infantil do que jamais fora. Dá uma regredida. Aí acontece a cena final, em que ele melhora, e os três voltam para a cidade, na universidade, na praça onde tem a torre, né? Eles sobem na torre para ver a vista, etc. Aí o que acontece? Natanael põe a mão no bolso do casaco, mecanicamente, ele põe a mão no bolso do casaco, mecanicamente, e acha o monóculo de Coppola, e olha através do monóculo de Coppola. Tem uma identificação direta entre ele e esse personagem. E aí ele encara Clara fixamente, pálido como a morte, uiva como um animal acuado, agarra Clara com violência, quer jogá-la lá de cima, o irmão sobe, salva, as pessoas correm a ouvir essa gritaria selvagem, mais uma vez a palavra, e aí aparece lá Copélios, gigantesco, esse pai da horda, que acaba de chegar à cidade. Copélios diz, não, relaxa que ele vai descer, e ele de fato desce no suicídio, se joga da torre. E ele termina o conto dizendo que Clara achou um bom marido, teve filhos saudáveis, encontrou a tranquila felicidade doméstica e a alegria de viver. Então esse é o ponto. O Freud, obviamente, ele narra o conto, ele conta assim, o que é essencial, mas ele leu o Homem da Areia, o Sandman, né, pela lente do complexo paterno, do Vaterkomplex, né, do complexo de castração, essa imago paterna dilacerada entre o pai bom e o pai mau, que é como o Freud coloca no texto, no ensaio, no Heimlich, mas talvez a gente possa pensar numa outra divisão entre essas figuras paternas, assim, entre um pai castrado e um pai da horda. Copélios ficaria aí no lugar de um pai da horda, fora dos registros imaginários e simbólicos, um pai coisa, que não morre, ele some. Na cena da explosão, pai castrado morre, Copélios desaparece, mas volta para sempre, né? Então tem um pouco a ver com essa superação desses pensamentos. Isso se supera como? É como se fosse uma superação meio... Está lá, de alguma forma. Assim como o conteúdo recalcado, que retorna. Uma figura feminina muito... também não aparece direito, né? A mãe dele é uma figura muito frágil, né? A mãe não aparece. Que não tem... Tem uma coisa meio brasileira autômata também, né? Uhum. Pois é curioso, assim, de fato, essa mãe meio nebulosa, né, que a única coisa que aparece é essa tristeza dela quando o pai é visitado pelo Copélios. Mas talvez dê para a gente imaginar talvez dê para a gente falar tanto num complexo paterno, num fata complexo, como também num muta complexo, num complexo materno, né? Coabitam no texto, né? Um complexo paterno em que há uma saída da situação edípica, uma saída narcísica, quando eu vou
conservar o falo e vou abrir mão desse projeto edípico em prol de um certo narcisismo, mas que vai me fazer me relacionar com o resto do mundo. Eu vou sair desse imbróglio. E um complexo materno em que há um desejo de retorno a um estado de narcisismo primário, que é mais ou menos o que aparece aqui no conto, né? Um retorno ao ventre materno. Então, são compulsões à repetição, são retornos do recalcado, mas talvez em níveis diferentes, não sei. Clinicamente, talvez a clínica talvez ajude a gente a pensar mais nisso. Bom, então o homem da areia aparece como aquele que perturba o amor, né? Ele força o Nathanael ao suicídio, o Freud escreve, ele diz essa palavra, força, uma força que leva ao suicídio, né? Esse Satã, esse diabo, mas que tem duas faces. É um diabo que tanto rompe os laços de amor, como anima o inanimado. O pai da Olímpia dá vida ao autômato, né? Tem uma certa criatividade também nessa função. Vocês querem parar, dar um tempinho? Terminar isso, né? Fazer um papel. Então aparece aqui, continua percorrendo o texto do Freud, um desejo infantil de retorno ao registro animista, onipotência de pensamento, quer dizer, se eu olho para uma boneca, ela vai criar vida, né? Ele dá esses exemplos, a telepatia, e ali aparece a figura do duplo, né? O duplo como sendo originalmente um desmentido do poder da morte. De novo, aí, uma saída do campo simbólico. Não existe essa paridade de vida e morte, a eternidade está posta a partir da figura do duplo, ou da alma que vai viver eternamente, essa cisão entre corpo e alma. Minha alma não morre, minha alma permanece viva para sempre, né? Uma recusa da lei simbólica, um ilimitado amor a si mesmo, Freud coloca, atribuindo isso à figura do duplo, quer dizer, então a gente pode pensar nesse narcisismo primário, esse pai da horda, na viagem filogenética do Freud, que o Caio gosta bastante. O pai da horda é o primeiro que adquire a linguagem, é o único, na verdade, que adquire a linguagem, é o único que tem a palavra, é o único que fala, por isso que ele manda. E o duplo também ou está ligado a uma incorporação de conteúdos reprovados pela consciência moral. Aí ele tem um esboço do superego, da instância superegóica no texto, né? Ele vai falar dessa consciência moral que vai projetar no duplo, vai expulsar para o duplo aquilo que não serve para o eu, mantendo um eu ideal, construindo uma ideia de um eu ideal, e o duplo passa a ser aquele que contém tudo que o eu idealmente rejeita, né? Que é essa figura da literatura que se repete. A gente estava conversando, né? Alguém, cadê? Que lembrou do... o que você lembrou mesmo? Você lembrou de um outro... Do Clube da Luta, você lembrou? Né? Então aparece o Clube da Luta, o Cisne Negro, o Espelho do Machado, que você pensou, né? Que a gente estava conversando lá atrás. Médico Monstro, quer dizer, todas essas histórias são mais ou menos contemporâneas, assim. É mais ou menos desse período, no mesmo período do Hoffman, do Paul, etc. Então essa figura do duplo começa a aparecer na literatura, em todas as manifestações artísticas, artes plásticas e tal. Mas tem uma coisa que você chamou a atenção, que nessas histórias a figura, o duplo não é o mesmo, não é idêntico, a imagem não é igual. Existe uma distorção também da imagem aqui. No livro do Dostoiévski é idêntico, assim como no filme, né? Então o inimigo passa a ser não Copélios, mas a própria condição humana. O inimigo, para esse sujeito que sofre narcisicamente, é a condição humana, é a condição de ser de linguagem, né? Prevalece um desejo de retorno a um estado inanimado, a um estado de coisa, a um estado fusionado, né? Onde não há trabalho psíquico, onde não há trabalho sexual, não há inquietação da sexualidade, né? A questão dos gêmeos também, pensando, né? Gêmeos idênticos. Acho que popularmente isso seria projetar um pouco. Tem um gêmeo que é
o bom, o gênio ruim, né? Sempre como umas histórias também, né? Tem livros, em séries, novelas, né? Tem uma... Ruth e Raquel. E é interessante pensar que há os gêneros idênticos provocam uma sensação de inquietação. Quando você olha e você vê duas pessoas iguais, traz uma inquietação. Esse lugar. O Freud vai falar numa regressão, por isso que eu estou talvez nessa compulsão à regressão, né? Ele fala no texto, nessa regressão aos tempos em que o eu ainda não havia se separado do mundo exterior e dos outros. É um estado de narcisismo primário, onde não há mesmo essa separação, essa diferenciação eu-outro, eu-mundo, né? Onde tudo seria uma coisa só. Né? E de fato não tem espaço para a linguagem, para a palavra, para o pensamento. E a clínica mostra isso para a gente muitas vezes. Né? Talvez esse estado de difusão pulsional, né, que o Freud fala. E a clínica, pelos psicanalistas, só pode se viabilizar nesse outro espírito. Quer dizer, o outro tem que ser totalmente outro. E, pensando no caso que a Daniela falou, uma coisa que está na minha cabeça, como a experiência do Heinrich é fundamental para o trabalho. Né? Você tem que estar aberto a isso. Né? Tem todo o ônus, ou terror que isso possa trazer, né? Carregar. Pensando nas coisas que conversaram de racismo, do meio. Mas no começo do texto que o Freud fala, a primeira frase é muito boa, né, quando ele fala da questão do preconceito dos psicanalistas em se aproximar da experiência estética. Eu fiquei pensando no exemplo do seu paciente, porque é uma experiência estética, né, sem memória, sem imagem, e como o conto do Hoffman ele vai todo para essa experiência estética do visual. Eu fiquei pensando que outras experiências estéticas a gente pode escutar nesse treinamento como a da Dani, né? O que é isso de alguém que vai falar de um desejo de corromper? Né? A partir de uma identificação com o que entendeu do pai. Então tem toda Tem uma passagem, né, no texto em que ele fala que talvez a psicanálise seja em si infamiliar, por isso que provoca tanta resistência. Mas como que também... Isso, como que também esse exercício de se aproximar, e por que o Freud faz a arte, pensando muito nisso, se aproximar muitas vezes de algo que você não consegue decodificar, você vai para essa decodificação, é um exercício importante para o né? Porque senão a gente vai reagir a cada estranhamento, impossibilitando que, porque você falou isso, Dani, eu fiquei pensando, nossa, ele pode falar isso, você falou, nossa, como eu ouvi isso, e eu pensei ao contrário, eu falei, nossa, ele pode falar isso. Que bom, pode falar isso para qualquer pessoa. Porque assim, também a gente vai com tantos anos de experiência, acha que você está super disponível, né? Que tá tudo. De repente tem alguma coisa, meu Deus do céu, né? Mas isso que você falou, de repente. Eu não sei de que estrutura se trata, porque se eu pudesse vai lá exibir isso vai embora, não sei, né, dos desdobramentos disso, mas não sendo, se você pensar que alguém pode falar isso, né, você pode escutar, né? Então tem esses dois lados, né? Eu acho que tem a ver com o que o Oswaldo está falando, sobre essa aproximação do estranho. Né? E essa disponibilidade para o estranho, quer dizer, a experiência estética que o Freud vai trazer aqui, escapa, vai além do belo. A estética não é território somente do belo, uma pesquisa do belo, da simetria, da beleza, mas um interesse justamente pelo ponto obscuro, pelo ponto feio, esquisito, desorganizado, e a gente poderia estar disponível para olhar para isso, apesar de ser tão inquietante. Que eu acho que é o ponto central da psicanálise. Eu só identifico o estranhamento, como a Dani descreveu aí bem, né? Eu identifico o horror. E é a partir desse horror que eu vou escutar que alguma coisa que foi tocada no meu consciente quando do paciente está em jogo. Ou seja, acho que esse texto é interessante porque ele percorre as duas tópicas, né? Porque ele escancara o que interessa, né? Ele traz o que interessa. Né? Teoricamente e clinicamente, talvez a gente devesse estar atento ao momento do Heinrich. Né? E aí é interessante essa conexão com as pulsões, aí, né? Tentando voltar um pouco o que seria do
pulsão de vida nessa coisa regressiva ou de morte. Dos momentos do Hamish, uma coisa que também achei muito interessante nessa leitura agora que eu fiz, é um diálogo também assim, de castração e recalque, né? Que são coisas diferentes, em certo sentido. Né? Esse exemplo que você deu, eu fiquei lembrando dos vários anos que eu trabalhei na Fundação Casa, por exemplo, e que estava tentando lembrar quantas vezes eu fiquei inquieto com as situações que estavam lá. E as histórias mais horripilantes, vamos dizer assim, elas não geravam inquietação. Eu estava pensando que ele não escolhe o que vai sair do recalque, né? Completamente inconsciente. Agora, as histórias mais comuns, assim, né? Assaltos, tráfico de droga, essas coisas que você... essas apareciam, davam uma inquietação, em certo sentido. Eu acho que ele traz muitas diferenças, né? No conto, a hora que ele vê a realidade, né? Que é a boneca, ele se mata, né? É muito manejo que a gente vai tendo na medida do que esse inquietante. Uma coisa é inquietante para nós, né? Eu estou dizendo, a gente, sei lá, para identificar isso, tem que se abrir a tudo e algo mais, né? Apesar de não ser uma escolha racional, né? Agora, tem as diferenças disso, né? Ele vai falar o tempo todo, né? Castração, recalque, eu acho que é essa, perversão, psicose. Imagina que esse paciente fosse o 04, por exemplo. Né? Um Bolsonaro saindo da sessão dizendo isso. Quer dizer, isso vai para um caminho, né? Imagina que é uma outra situação. Não que a gente tem que ficar moralizando as coisas, mas são caminhos diferentes, né? São circunstâncias diferentes. E acho que você está pegando uma coisa importante, que a gente não controla o resíduo do Hamish, né? A coisa estética mesmo. É um pelo, é uma palavra, é alguma coisa que remete a alguma coisa vivida sua que foi impossível, né? Nem foi representada, ou ficou em algum plano perdido, né? Vivida e não vivida, né? Vai para, quer dizer, não vivida, não vivida assim, hipoteticamente. Não virou palavra, vai para a filogenética. Mas vivível, né? Tem isso assim, também, que acho que tem a ver com essa experiência do Gustavo, né? Assim, quer dizer, curioso, né? Os eventos que são mais passíveis de realmente acontecerem são os que causam mais inquietação. Quando é fantástico demais, a gente já sabe que não vai acontecer. Né? Mas quando se aproxima de alguma coisa que pode acontecer, e aí o que o Freud coloca, na verdade, são coisas que já aconteceram, mas que retornam, ou que podem retornar a qualquer momento, que geraria esse tipo específico de angústia. Pensar que em algum medida o recalque está operando nisso. Já a castração que pode ter surgido, hipóteses, nesse sentido aí. Sempre hipótese. Uma coisa muito longe, você já gera uma repugnância, assim, meio vazado, meio passado. É repugnância, mas é um outro tipo de experiência. E também estava pensando uma coisa, como os próprios pacientes tinham muito pouca inquietação, muito pouco, uma frieza, né? Quanto mais grave, quanto mais longe do humano, tudo entre aspas, é só para ilustrar, mas menos inquietante era qualquer tipo de história, qualquer tipo de contato. Essa de ficar para mim, assim. Eu acho que também ajuda a pensar clinicamente. Ele tinha um tédio, né? Ele não se inquietava, né? Ele próprio não se inquietava. Ao contrário, né? O olho brilhava quando ele se identificava essa figura primária. Só falar dessa coisa, ele se encheu de vida, assim, sabe? E aí, só uma curiosidadezinha para a gente, de repente, fazer uma pausinha. Vocês conhecem o Sandman, o Homem da Areia, ele percorre várias culturas, né? Assim, é um personagem folclórico, não é específico do rock, né? Cinema. Mr. Sandman, Bring Me a Dream. Esse homem da areia que vem fazer dormir, de alguma forma, e tem uma série de comics que se chama Sandman. Né? E é curioso que o sonho é irmão da morte. Nessa série, assim como... ele é o guardião da realidade, da sanidade, da fronteira entre fantasia e realidade. Então, essa figura que falha quando... Eduardo, você está falando isso, eu tinha pensado, porque o Sandman do
da mitologia, ele vem trazendo o mito pondo areia nos olhos das crianças, né? O que é mais antagônico, fazer dormir com areia nos olhos, né? É muito estranho, é muito inquietante. Acho muito curioso essa... É porque quando dá sono, você fica sonado, gaguejando mesmo. Com areia nos olhos, de tanto sono. Uma forma de representar essa experiência, né? Essa vivência. Eu casava ali, tem uma filhinha pequena, que ela falou, ela fala assim, papai, entra um sono no meu olho. Entra um sono no meu olho? É, e eu uso isso no dia a dia. Bom, gente, assim, tem sei lá, tem umas coisas aqui ainda, mas acho que a gente pode fazer uma pausa e daí a gente vê se a gente retoma isso aqui mais um pouquinho aí com teoria ou se a gente vai para... Vai saber, né? Então, vamos lá, dando uma retomada, então a gente está falando nisso que eu essa ideia de um complexo materno, né, que tem a ver com uma regressão aos tempos em que o eu ainda não havia se separado do mundo e dos outros. Era uma coisa só. Um rompimento com a linguagem. Um retorno a um estado narcísico primário. Né? Aí, só não vou falar tudo que eu trouxe aqui, mas vou pincelar algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente seguir discutindo e dar tempo para a gente discutir. Né? O Freud segue o ensaio e ele vai passar a falar da morte de fato. Né? E para ele, no caso da morte, o sentimento de Heimlich acontece por uma incerteza intelectual, pelo fato da morte não estar inscrita, a gente não tem nenhum registro de um estado de morte. Então, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que pode ser que haja um desejo pela morte. Ele vai falar, então, ele chama a atenção dele que os pensamentos e sentimentos sobre a morte mudaram muito pouco desde os tempos primitivos. Em relação à morte, nós somos muito primitivos ainda. Pouca coisa acontece. Não tem muito espaço para trabalho de representatividade. Né? Ele diz, quase todos nós ainda pensamos como os selvagens. Um medo primitivo diante da morte, como se fosse assim, um ponto cego da linguagem, em que medo e desejo, a gente sabe que dialogam diretamente. Né? E isso faz com que ele acabe chegando, então, nessa fantasia de ser enterrado vivo, esse medo de ser enterrado vivo, que ele interpreta como uma fantasia de viver no ventre materno. E termina dizendo, amor é saudade do lar. Ou seja, o amor tende à morte. Né? Saudade desse estado idílico que a gente busca. Né? Então, e aí tem uma passagem que eu acho importante também, porque ele vai fazendo esse contraponto, que não são pares de opostos, mas ele vai meio que colocando em diálogo os pensamentos infantis recalcados e as crenças primitivas superadas. Então, complexos infantis recalcados, recalque e a superação de crenças primitivas. E aí tem uma passagem que ele diz que um está enraizado no outro. Ele coloca, quando pensamos que as crenças primitivas se acoplam no mais íntimo aos complexos infantis e de fato neles se enraizam, não nos admiramos muito com o desaparecimento dessas delimitações. Então, ao mesmo tempo em que ele delimita, mas eu falo, bom, mas existe uma acoplagem aqui. Então, a Rê me perguntou agora, né, qual é a ligação dessa leitura do Heimlich, ou do texto do Homem da Areia, com a pulsão de morte. Né? Então, eu estou pensando mais ou menos por aí, quer dizer, pensando numa compulsão ao regresso, numa compulsão a uma retração libidinal, né, em que daí, digamos, o Eros opera menos e sobressai, de fato, uma moção pulsional que tende a um estado anterior à linguagem, a um estado fora do terreno da linguagem, um estado de coisa
em última instância, inorgânico, né? Pré-simbólico, né? Fora dessa ordem simbólica. E daí você pergunta, é psicótico? Acho que por fim sim, né? Existe de fato, existe um retraimento libidinal, existe um desinteresse completo pela realidade, pelo mundo externo, pelo outro, pelo que o outro pensa, por trocas gasosas, de fluidos e etc. E eu fico retraído num estado narcísico totalitário, digamos assim, né? Então é mais ou menos por aí que eu tô pensando, que eu acho que esse ensaio do Freud e o conto do Hoffmann, para além do que o Freud coloca no ensaio, ajudam a gente a pensar clinicamente. Assim. Faz sentido? Eu pensei de trazer uma situação clínica, né, que talvez possa ajudar a gente a animar uma conversa, né, a partir daí. Então acho que seria legal